Eles já não são mais garotinhos com muito tempo livre, sustentam a casa, a família, têm imóvel, carro, enfim, por vezes uma barba que denuncia a maturidade. Isso tudo não impede, porém, que uma diversão identificada profundamente com o universo infantil continue a fazer parte da vida deles. Os fanáticos por jogos eletrônicos, de tabuleiro, de baralho, compõem uma tribo aí que passa pelo menos algumas horas do dia jogando, se divertindo e trocando experiências com os colegas de mesa, de tabuleiro ou de internet. Além destes, há os que não dispensam um bom carteado entre amigos toda semana e mantêm esse hobby como rotina. Sejam eles profissionais ou não, o certo é que se dedicam horas para bolar as estratégias, discutir alternativas e também possibilidades dentro desses jogos, dessas questões de divertimento. Seja na mesa, no tabuleiro ou no cyberespaço, todos eles são apaixonados por jogos e é por isso que trazemos hoje aqui ao Revista ABC o filósofo enxadrista que joga pôquer na internet, Eduardo Vicentini de Medeiros, o jornalista e escritor do blog de games WASD, do site Jornal NH, Marcelo Colar, o advogado e autor do blog cemeterygames.wordpress.com, Henrique Abel, e também o secretário da Indústria e Comércio Estância Velha, o Rudy Miller, que realiza torneios de canastra toda terça-feira na sua casa. É o Rudy Miller ou é o Catoflo que estão aqui hoje? Acho que é o Rudy Miller, né? Faltando agora 21 minutos para as 10 horas da manhã, fazer a brincadeira com o Rudy Miller, que também é o nosso colega aqui da Rádio ABC 900 AM, nesta manhã de segunda-feira, 23 de janeiro. Lembrando você, nosso ouvinte, que você pode participar do programa, mandando a sua questão, sua sugestão, falando um pouco sobre a questão de hoje, que são os jogos e os fanáticos por jogos, pelo telefone 35940410, pelo torpedo 915500900 e o e-mail msnabcalvivo@gruposinos.com.br e ainda pelo Twitter @ABC900. Mande sua experiência, seu relato, enfim, sobre jogos e a sua paixão especial para contribuir com o programa nesta manhã. Quero saudar também a presença aqui conosco do Marcelo Colar, jornalista, colega do blog do Jornal NH. Eu até estava perguntando para ele a pronúncia do nome do blog, mas ele me explicou que é, na verdade, as teclas WASD. Quem já jogou no computador alguma coisa vai entender que o W é para frente, A é esquerda, D é direita, S é para trás. Todos os jogos de primeira pessoa, né, Marcelo, em especiais, são assim. Seja bem-vindo novamente ao Revista Bom Dia. Bom dia, queria saudar os ouvintes, participantes da mesa. Realmente, a ideia desse blog veio da história das teclas de movimento que se usa na grande maioria dos jogos, assim, em que tu precisa movimentar algum personagem, inclusive às vezes até não em primeira pessoa para os ouvintes, para esclarecer, é quando a visão do jogo é a visão dos olhos do personagem. Tu enxerga como se tu fosse o personagem. Mas eu falo de tudo que é tipo de jogo nesse blog, assim, jogos de computador, de videogame, de celulares, tudo que é tipo de coisa. Eu comecei com 7 anos, ganhei um videogame Atari da minha avó. Glorioso Atari. Glorioso Atari. E desde então eu não parei, assim. Eu nunca me considerei aqueles jogadores que vão a fundo em um jogo, assim, com raras exceções. Mas eu sou um jogador que tudo que sai eu quero saber o que está acontecendo, assim. Atualmente eu tenho passado, acho que, mais tempo lendo notícias de jogos do que propriamente jogando, assim. Mas eu gosto de conhecer tudo que está acontecendo, até ir pro lado da indústria, o que tá para surgir, esse tipo de coisa. Depois o Marcelo também vai falar um pouco mais dos seus jogos específicos, aqueles que lhe consomem um pouco mais de tempo, mas eu quero saudar antes também a presença do Henrique Abel, advogado e autor do blog cemeterygames.wordpress.com. Henrique, seja bem-vindo também ao Revista nesta manhã de segunda-feira. Obrigado por ter aceitado o convite, participar do programa. E para você, como os jogos surgiram na sua vida, bom dia. Bom dia, quero começar saudando aí os colegas de mesa e os ouvintes. A ideia do blog surgiu como em resposta a esse fenômeno do retro gaming, né? Que é uma resposta ao fato os jogadores envelheceram junto com o desenvolvimento dos videogames e apesar de, em média, de 5 em 5 anos surgir uma nova geração de consoles, cada vez com consoles de videogame e computadores cada vez mais poderosos, com gráficos e efeitos cada vez melhores, sempre ficou aquela saudade pendente das gerações anteriores.
E isso foi intensificado no final dos anos 90 pelo surgimento dos programas chamados emuladores, que como os computadores foram se tornando cada vez mais poderosos, começaram a surgir pequenos programas, nada muito pesado, nada muito difícil Dava de conseguir. para ter todos os videogames dentro do computador. Exatamente, que com facilidade baixava da internet, o troço emulava um console que há 10 anos atrás custava uma fortuna, muitas vezes inacessível. Então esse fenômeno trouxe de volta, primeiro de uma maneira independente, através de programadores que não tiravam nenhum lucro em cima disso, e depois, assim, até com algum atraso, a própria indústria começou a correr atrás disso e a se aproveitar também do fenômeno dos emuladores, e hoje existe uma febre retro game, não só no Brasil, mas no mundo todo. Inclusive, é uma coisa que começou na internet, mas hoje já tem até uma publicação impressa, que é a revista Old Gamer, que está saindo agora pela editora Europa nacionalmente, já está acho que na 6ª edição, bimestral, não respeita muito, nem sempre consegue sair de 2 em 2 meses, mas já tem, que é uma amostra da força que se atingiu essa nova mania aí do retro game. E a exemplo do que a gente já conversou com o Eduardo, para você, Henrique, como os jogos surgiram na sua vida, qual é a tua primeira lembrança em relação ao teu contato ou com videogame, ou com tabuleiro, enfim, como é que foi que surgiu o jogo? Eu vou acompanhar o Marcelo. O início foi com o velho Atari, lá nos anos 80, né? Foi muito popular aqui no Brasil. Eu também comecei pelo Atari. E depois, não acompanhei todas as gerações de consoles com a mesma intensidade, mas daí em diante sempre fui um curioso da evolução dos games e não parei mais. De volta com Revista ABC, faltando agora 7 minutos para as 10 horas da manhã, o Revista ABC ao vivo aqui pela Rádio ABC 900 AM, nesta manhã de segunda-feira, 23 de janeiro. 30 graus, 4 décimos é a temperatura, 30 graus já a esta hora da manhã, então você se prepare para saber que é tarde e a coisa vai ficar ainda mais feia. Previsão 35, 36 graus tranquilamente aqui no Vale dos Sinos. Oferecimento Blitz Teleentrega, atuando no mercado há 13 anos, a Blitz Teleentrega transporta e entrega o seu produto com rapidez e eficiência. Debem Informática. Conheça a loja da Debem ou acesse o site www.debem.com.br. E Cremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Não se faz saúde sem médicos. Revista ABC nesta manhã de segunda-feira, que traz como tema os fanáticos por jogos, tabuleiros, de baralho, videogames, enfim, vários participantes aqui conosco. Entre eles o filósofo enxadrista que joga poker na internet também, Eduardo Vicentino de Medeiros, o jornalista e escritor do blog de games WASD do site do Jornal NH, Marcelo Colar, o advogado e autor do blog cemeterygames.wordpress.com, Henrique Abel, e também o Rudy Miller, que é o secretário da Indústria e Comércio Estância Velha, que realiza torneios de canastra lá na sua casa todas as terças-feiras. Marcelo, faltou a mesma pergunta que eu fiz pro Rudy e também pro Eduardo, sobre quando, no seu entendimento, o jogo, que é um hobby, é algo que a gente dedica tempo, diversão, mas quando esse hobby, na sua opinião, passa a ser um vício? Quando o cara deixa de tomar banho. Esse é um bom exemplo. Né? Quando o cara começa a abdicar de outras coisas da vida para ficar jogando, sabe? Por exemplo, lavar a louça, arrumar o quarto, esses tipos de coisa. A pessoa começa a usar o tempo que ela teria para organizar a sua vida e começa a considerar determinadas tarefas irrelevantes em comparação. Começa a criar aquele cenário ao redor do computador com garrafas, pacotes de salgadinho. Isso, aquele famoso cenário, aquela fortaleza nerd feita salgadinho esmagado no chão e garrafas vazias, né? Eu já tive uma certa fase parecida quando eu era mais jovem, assim, mas depois eu consegui sair dessa... Encontrou o caminho da luz. Encontrei o caminho da luz. É porque eu sempre tenho essa história, né? Pra pessoa ficar assim, atingir esse nível de desapego à própria vida, ela precisa pegar um jogo e gostar muito daquilo. E eu nunca tive essa história. Eu jogo há tanto tempo que, principalmente os jogos mais recentes, eles não me enganam mais. Eu fico analisando... Tinha uma época que eu era fanático por hardware, né? Placa de vídeo.
e tal, e tecnologia de jogo e tal. Daí eu ficava olhando e ficava tentando ver como as pessoas tinham feito determinadas coisas. Tipo, um determinado... uma física, cai algum objeto, ele sai rolando e tal. Como é que será que eles programaram esse negócio? Aquele, quando começou, a partir de um determinado momento, a água nos jogos deixou de ser uma coisa transparente para ser uma água que parece de verdade, praticamente, assim. Eu ficava maravilhado olhando aquilo e tal. Então eu nunca tive um jogo que eu peguei e fui a fundo, assim. Eu sempre tentava conhecer tudo que estava saindo, assim. Então eu nunca tive, pelo menos de uns, sei lá, acho que uns 10 anos para cá, eu nunca mais tive esse problema. Henrique, quando o jogo, o hobby, a diversão passa a ser um vício e se torna algo preocupante no seu entendimento? Realmente, é quando começa a afetar a normalidade da tua vida, né? Não é tanto uma questão de quantas horas a pessoa joga por dia. Claro, alguém chegar e dizer, eu jogo 6 ou 8 horas por dia, isso soa impressionante, mas eventualmente, talvez a idade... Tem 6, 8 horas por dia que elas passariam olhando TV. Para uma pessoa de 15, 16 anos, dependendo da rotina, porque mesmo uma pessoa mais jovem, um adolescente, tem pessoas de 15, 16 anos que podem jogar 8 horas por dia, tem outros que já não podem. Então isso vai muito da tua rotina, do teu cotidiano, se tu já trabalha ou não, de quais são as tuas responsabilidades que tu já tem, independente da idade. Mas é quando isso começa a afetar a normalidade da tua vida, né? Quando o cara não consegue mais se relacionar socialmente, namorar, ou levar adiante outras facetas da vida por causa do vício. Mentir um compromisso para ficar jogando é um sinal de vício? É um sinal de vício. Então eu vou trocar de lado aqui, vou deixar de ser um apresentador, Pula pra cá. Vou trocar de lado aqui. Então, e aqui no Brasil a gente tem isso ainda, mas como nós não somos um mercado tão forte em termos de jogos de computador, não é uma coisa endêmica. Agora, um país exemplo nesse problema é a Coreia do Sul, onde eles têm já, inclusive, clínicas de tratamento específicas para isso, de adolescentes que os pais têm que arrancar dos quartos e enfiar numa clínica de uma forma análoga ao viciado em droga. A Coreia do Sul chegou a ter um canal de TV especializado em um único jogo. StarCraft. Que era StarCraft. Foi um jogo que tinha campeonato nacional, tinha um canal de TV que transmitia os jogos, as competições, era o futebol coreano. Assim. Exatamente. 4, Henrique, já deu um bolo em algum evento ou algum compromisso para ficar em casa jogando? Olha, eu não consigo me lembrar de nenhuma situação, pelo menos num passado recente, porque de muito tempo para cá eu sou mais um interessado nas notícias, no desenvolvimento dos videogames, em acompanhar essa parte retro gamer também, esse fenômeno que surgiu na internet e hoje já é forte em outros meios, do que propriamente somar horas jogando. Eu às vezes me decepciono com a minha própria falta de fidelidade com o vício, entre aspas, de tu olhar assim e ver que nas últimas 2 semanas tu jogou 1, 2 horas em virtude de outros compromissos. Então, é mais uma coisa de tu não te permitir que tu te desligue completamente daquilo que tu gosta. Então, a ideia do blog foi um pouco isso também, de continuar, às vezes é até difícil tu tirar umas horas assim para estar ali em virtude de profissão, outros compromissos, mas de tu não abandonar, não ter aquela coisa assim de, isso eu gostava numa determinada época, agora não faz mais parte da minha vida, e daí tu esquece aquilo. Então eu sempre cuido para que os jogos de computador e videogame sejam uma parte da minha vida, ainda que o número de horas, não consigo jogar 6 horas por dia hoje em dia, infelizmente. Ouvindo o Eduardo contar as experiências de ficar muito tempo jogando, lembrei daquele conto famoso, Luiz Fernando Veríssimo, onde ninguém sai horas e horas ao redor de uma mesa, aquela nuvem de fumaça e o famoso ninguém sai. Aí vem a mãe de um preocupado ali, eu trouxe um bolo pra ti. Não, eu já vi muito bolo com carta, vamos abrir os cartas e destrói o bolo. Exatamente, a neurose da jogatina ali era um bom exemplo para ilustrar esse papo animado que estamos tendo aqui na segunda-feira. 10 horas, 5 minutos, 10 e 5, esse é o Revista ABC aqui pela rádio ABC 900 AM. Marcelo, por quanto tempo você já ficou jogando algum jogo? Eu tenho um recorde. Mundial também? 11 horas. 11 horas. Seguidas. Ininterruptas. Eu comecei e terminei o jogo no mesmo dia. Foi um jogo chamado Indigo Prophecy, que ele é como um filme, assim, ele vai se desenrolando e como uma história de mistério, tu não consegue parar de jogar. Parar de jogar é a mesma coisa que parar de ver um filme na metade, assim. Então, isso é inadmissível. É, inadmissível. Pessoas que começam a olhar um filme num dia e terminam no outro. Não façam isso, por favor. E daí, eu fui continuando, tava de férias, tava ok, tava tranquilo, minhas costas não estavam doendo.
Obviamente parei para almoçar e fazer todas as coisas necessárias. Essa era uma dúvida, essas 11 horas se houve outra coisa entre o meio do jogo. Mas eu consegui começar e terminar no mesmo dia. Foi meu recorde, assim, em nenhum outro momento chegou nem perto disso, eu acho. Eu fico até contente de saber que as pessoas ficam bastante tempo jogando e eu não me sinto um ET aqui, um alienígena. Esse recorde, ele é superado para as pessoas que gostam de fazer aquela trollagem intelectual, né? Para de jogar e vai ler um livro. Ele é superado, para vocês, ele é superado pelo tempo que eu fiquei lendo um livro, que eu tive que parar só por lesões nas costas, assim. Eu fiquei, acho que 12 horas. Eu comecei de manhã cedo, terminei de madrugada. Videogames causam menos lesões que os livros. Essa é a lição do Marcelo. O videogame eu conseguia ficar sentado numa posição confortável, com o controle na mão. O livro eu tinha que ficar lendo, daí doía o pescoço, daí eu mudava, daí eu deitava, daí eu levantava. Conosco hoje no estúdio, participam do programa, o filósofo enxadrista, joga pôquer na internet, Eduardo Vicentini de Medeiros, o jornalista e escritor do blog de games WVASD, do site do Jornal NH, Marcelo Colar, o advogado e autor do blog cemeterygames.wordpress.com, Henrique Abel, e também o Rudy Miller, que é o secretário da Indústria e Comércio Estância Velha, que realiza torneios de canastra toda terça-feira na sua casa. Tenho aqui a consideração do ouvinte Diego Miranda, pelo torpedo 915100900. Olá, eu sou o Diego Miranda, sou de Porto Alegre, casado e até hoje jogo futebol de botão. É um vício. Abraço e parabéns pela programação. Um abraço pro Diego. Diego, também joguei muito futebol de botão, agora dei uma parada, não tem mais nenhum botão, mas eu joguei muito já botão na minha vida, já tive uns torno de 50 times. Um abraço pra você, Diego. Vocês já jogaram botão aqui também na mesa? Eu joguei botão. Jogaram botão também? Eu já joguei, mas eu sou ruim nessa modalidade de futebol, assim como em todas as outras. Eu sou ruim nessa modalidade de futebol e é a única modalidade, fora a do videogame também, que eu tenho o mínimo de coordenação motora necessária para jogar. É que tem gente que é ruim em futebol, né? Jogar bola, eu jogo mal bola. Eu não jogo bola. É diferente. Eu não tenho aquele mínimo pré-requisito para entrar num campo e chutar uma bola, sabe? Eu não consigo. O futebol de botão foi um dos primeiros vícios aqui. Vou confessar no microfone que meus primeiros jogos foi futebol de botão, certamente. Gastou o botão? Gastei o botão na mesa ali, pelo amor de Deus. Depois acabei estendendo aí o futebol de botão pro videogame, que hoje é a minha grande paixão, certamente, em termos de jogos. Mas nessa linha, Henrique, nessa linha, assim, estabelecer o tempo que vai jogar, mesmo que seja difícil cumprir, é uma alternativa, uma saída para evitar as noites em claro, por exemplo? Com certeza. E o videogame, assim como todos os jogos de computador, jogos de videogame, assim como qualquer outro tipo de jogo, o X da questão, quando se trata do vício, é que eles lidam com aquela parte do nosso cérebro que trata da recompensa, né? Então, assim como outros jogos, o videogame tu começa a te envolver com ele, tu começa a te sentir recompensado, seja pelo avanço na história ou porque tu resolveu algum problema do começo do jogo, e aquilo vai te absorvendo. Então, se não tiver uma disciplina, isso pode se tornar um vício muito rapidamente, e acontece muito com os jogos hoje pelo grau de sofisticação técnica que eles têm, mas acontecia mesmo antigamente, assim, nos anos 80, com aqueles jogos de mecânica mais simples, em que tu tinha basicamente um canhão e tinha que atirar nas naves alienígenas, assim. Mesmo aquela mecânica mais simples já podia gerar um vício, porque todo mundo estava sempre em busca do score mais alto, do high score, e daí isso saia publicado em revista e coisa e tal. Então, tu estabelecer limites para que isso não afete a normalidade da tua vida é muito importante, que deixa de ser um hobby. E só sobre essa questão da profissionalização, isso também acontece com jogos de computador e videogames. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil de se ver isso, porque o nosso mercado ainda não tem um tamanho tão desenvolvido para absorver esse tipo de coisa. Mas nós estávamos antes falando do exemplo da Coreia do Sul, como esse jogo de estratégia específico, o StarCraft, se tornou um fenômeno nacional lá, em torno de uma década atrás, começou a surgir muitos grupos de jogadores profissionais. Então, uma gurizada assim, que se especializava em jogar StarCraft e conseguia ganhar até bastante dinheiro com isso, porque como começa a se tornar uma atração com um grande número de espectadores, começa a ter patrocínio, dinheiro e coisa e tal. Então, mesmo nos videogames também esse caminho, curiosamente, pode se observar
Não é muito a nossa realidade. Eu sei que já aconteceu aqui no Brasil também alguns casos que de gurizada consegue patrocínio, coisa e tal, mas é mais restrito aqui. Mas é um número muito pequeno ainda, muito né? pequeno, ainda é um fenômeno muito restrito aqui no Brasil. E sem falar do pessoal que vai para a indústria de desenvolvimento de jogos também, né? Sim, claro. Tem, principalmente com jogos de celular agora, o que tem de gente... Se abriu um novo mercado criando, gigantesco, a né? pessoa pode, do próprio quarto ali, criar um jogo de celular que vai vender milhões de cópias. Por exemplo, acho que tem o fenômeno do Angry Birds. É um jogo extremamente simples, extremamente rudimentar, assim. Ele é muito bem acabado, mas ele é muito simples. Ele poderia ter sido feito, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos A atrás. tecnologia já estava aí, né? Só que ele é tão... naquela simplicidade, ele é tão bem acabado, ele é tão bem feito, que ele conseguiu gerar um número de aficionados naquilo tão grande, e agora virou um fenômeno. Tem filme, tem basicamente tudo que tu pode imaginar de Angry Birds, e os criadores estão milionários, assim. Provavelmente foram uns nerds daqueles que os amigos ficavam fazendo bullying. Tu nunca pega a mulher, tu não sei o quê. Tu tá em casa jogando videogame, nós estamos indo pra balada e tal. É isso aí, agora fica milionário. Agora aí ele vai pegar, os outros vão ficar em casa vendo eles pegarem lá. 10 horas e 23 minutos, 10 e 23. E uma questão que acompanha os jogos é como lidar com as derrotas. Também no videogame pode culpar a máquina por ter utilizado lá um artifício um pouco desonesto, né? Não tem essa questão do xadrez de ser única especificamente do jogador, né? Mas essa questão do desafio que tu coloca no videogame, ela é muito interessante e ela salta aos olhos, assim, para quem é jogador de longa data. O que aconteceu? Você vai jogar os jogos antigos, ali dos anos 80, do que a gente chama segunda e terceira geração dos consoles, tu percebe como esses jogos eram inclementes, eles eram dificílimos, quer dizer, era aquela coisa, tu tinha 2, 3 vidas pro teu personagem, não tinha recursos de salvar o jogo para continuar depois do mesmo ponto, não tinha muitos continues, quer dizer, não tinha nada, o jogo era difícil assim de uma maneira, hoje tu joga e tu te assusta, e o que tu percebe? Que a indústria progressivamente foi se profissionalizando e percebendo isso, trabalhando com aquela ideia de, você sabe, aquela parte de recompensa do cérebro do jogador, e os jogos foram se tornando progressivamente mais fáceis. Hoje o jogo até pode ser longo e trabalhoso, mas ele tem um save state, um ponto para tu salvar o jogo a cada 5 minutos, ele te oferece diversas facilidades. Então, se tu for insistente hoje, dá para dizer assim, grosso modo, que tu termina qualquer jogo que está aí nas prateleiras. E se tu voltar 20 anos atrás, isso não era verdade. Tu podia dedicar assim, metade da tua infância a um jogo de Nintendo 8 bits e tu cresce traumatizado. Assim. Os primeiros Marios que não tinham ponto de salvar. Né? Uma das razões do sucesso da série Super Mario é que ela sempre teve uma dificuldade assim que dá para se dizer equilibrada. Mas tem uma geração inteira de gurizada aí que cresceu traumatizado com os Castlevania, Ninja Gaiden, Mega Man, umas séries assim que eram sinistras. Hoje em dia, se tu quer pegar um jogo moderno e sair correndo pra tua mãe, assim, tu vai jogar online, né? Tem aqueles jogos de tiroteio e guerra, tu entra online e tem sei lá, um adolescente americano que passa 20 horas por dia jogando e que ele te acerta um tiro na cabeça a 1,5 km de distância e fica tirando com a tua cara pelo microfone ainda. Se o cara quer baixar a autoestima, é só entrar numa sala dessas de jogo profissional, assim, e daí tu fica ali meia hora, assim, casual. Nossa! Em meia hora deve ter morrido 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Em compensação, quando tu consegue matar um inimigo ali, é uma conquista. E a idade média dos teus assassinos vai ser entre 9 e 10 anos de idade. Tu não vai nem querer saber quem são. É melhor nem perguntar a idade dele. É melhor nem perguntar a idade dele. Ô, Henrique, né, nessa linha aí também por exemplo, do que o Eduardo traz também, dessas diferenças dos jogos, né? De tempo, enfim. A gente sabe no videogame isso já acontece um pouco diferente. Você até trouxe um caso interessante. Os jogos antigamente era mais difícil de salvar, né? Tem esse save date que os jogos modernos hoje permitem. Mas essa possibilidade agora com os jogos em rede, jogar com pessoas
mundo afora, e ter esse delimitador de tempo mesmo, de espaço. Isso é mais comum, é mais complicado? Quanto que isso interfere no jogo? O fenômeno que surgiu com o avanço do técnico, os videogames se tornaram mais desenvolvidos não só em gráficos, mas também em narrativa, até tamanho, duração total de um jogo, o tempo que tu precisa para acabar e esgotar todas as possibilidades dele. O fenômeno que acabou surgindo foi o seguinte: hoje, e a indústria mesmo passou a trabalhar com essas categorias, o jogador que eles consideram o hardcore, que é aquele cara que está sempre comprando videogame novo, que compra aquele jogo que a previsão é que leva 30 horas para terminar, ele vai lá, compra e termina o jogo e coisa e tal. E o jogador que eles chamam que é o casual, que é aquele cara que vai ali no celular e baixa o Angry Birds e joga na fila do banco. É aquele cara que ele tem uma relação assim mais descompromissada com os jogos, né? Então, da indústria do jogo casual para aquela que é voltada para o jogador hardcore tem muitas diferenças. São jogos assim que muito diferentes, tanto em duração, complexidade. Tem esses jogos assim para o público hardcore, às vezes até tu começar a jogar, tu ficou 40 minutos só assistindo aquele videozinho da abertura, a introdução, passa a narrativa, um monte de gente falando meia hora. Então, são esses dois segmentos aí é uma coisa digna de nota, que é uma distinção que não existia em gerações anteriores de videogames, né? Sim. E o que facilitou muito para tu conseguir colocar a atividade do jogo na tua agenda cotidiana é a coisa do save, né? Então, hoje qualquer jogo, por mais simples que seja, ele ou salva automaticamente, ou ele te permite que tu salve o teu progresso ali de 5 em 5 minutos, ou não muito mais do que isso. E os emuladores que trouxeram de volta a possibilidade de tu jogar esses games antigos nas plataformas modernas, eles já vêm com esse recurso, na maioria das vezes, embutido também, que é uma facilidade que tu não tinha. Eu lembro que eu tinha colegas, na época que eu era criança, assim, era comum, por exemplo, o cara ia dormir e deixava o videogame ligado. É verdade. Um cara desesperado ali, era 11 da noite, a mãe gritando, vai dormir, Eu me lembro dos primeiros Resident Evil do PlayStation 1, que não tinha como salvar, né? E tinha que deixar o videogame ligado. No Resident Evil tinha uma coisa muito cruel para salvar, que tu precisava de uma fita de tinta e uma máquina de escrever. Isso já era uma época de transição, assim, o jogo já tinha um recurso de save, sim, mas ele não deixava tu abusar, tu tinha que pegar certos itens. Encontrar um determinado item lá e fazer. Então, alguém no Facebook colocou o alívio de entrar nesta sala, uma sala com uma máquina de escrever, o personagem do joguinho, que é o momento que tu passava, às vezes, sei lá, meia hora jogando. Sim, tava louco pra ir dormir, ou ir no banheiro, ou comer, ou tinha alguém tipo, tem compromisso, e o cara, não, preciso achar uma máquina de escrever pra salvar o jogo. Marcelo, você também joga jogos de tabuleiro, já teve aqui no Revista aquela vez falando sobre coleções, né? E encontrar parceiros que tenham, tipo, a mesma velocidade de jogar que você, de raciocínio, sempre é um desafio. Como o Eduardo lembra, também como o Rudy fez a questão de salientar, nem sempre a gente tem parceiros que jogam no mesmo ritmo da gente. Ficar esperando o outro jogar é complicado, né? Normalmente, as pessoas que eu jogo, eu tô jogando e ensinando ao mesmo tempo, assim, é difícil de encontrar parceria para jogar. Então, como tem o jogo que eu mais jogo, assim, ele é como se fosse uma espécie de xadrez com um elemento de aleatoriedade, que é nos dados, e um tema de guerra, assim. Então, as pessoas ficam olhando, elas olham. E essa peça aqui, o que faz? Faz isso, isso, isso. Isso aqui, o que significa? Significa isso, isso. Tá. Isso aqui, o que faz? Isso, isso. Daí a pessoa fica olhando, fica pensando, olhando. Tá, mas se eu fizer não sei o quê, daí... 3 horas para começar o jogo. 3 horas depois. Mas daí depois a pessoa vai começando a entender, assim, e daí começa a fluir melhor. Assim. E esse processo de desenvolvimento de estratégias mesmo, que esse é um caso, o xadrez é outra, canastra também tem, obviamente, mas como é essa busca pela estratégia, essa motivação por encontrar uma jogada diferente, a satisfação que traz de fazer um bom lance? Essa é uma pergunta que fica para todos mesmo, porque todos certamente interferem em todos os jogos. No videogame isso tinha uma coisa muito curiosa nas épocas passadas em relação a hoje. Hoje, os jogos modernos, eles já praticamente te dão tudo de bandeja, assim. A primeira meia hora que tu passa jogando, ele passa te explicando tintim por tintim tudo que tu tem que fazer e pode fazer. E nos jogos antigos, eu me lembro principalmente, logo que me vem à cabeça nisso é o Street Fighter. Street Fighter é aquele jogo de luta clássico dos fliperamas, que foi basicamente, a empresa deixou ele lá e as pessoas iam aprendendo a jogar sozinhas. Ainda mais no Brasil, que tinha
as cabines que não eram originais, então não tinha nem explicações mínimas que tinha normalmente impresso nas laterais do fliperama, né? Então tinha aquela coisa do boca a boca, aprendia a fazer um determinado golpe com um determinado personagem, daí aquilo ia passando, e daí surgia outro que tinha conseguido fazer um golpe que o personagem faz tal coisa, mas era mentira, era um rumor, e não sei o que. Então tinha uma coisa mais... Era mais cativante naquela época. Agora, se tu não sabe alguma coisa, tu entra na internet, tu procura o nome do jogo, procura qualquer coisa, já vai estar de bandeja ali, de primeira. Faltando agora 6 minutos para as 11 horas da manhã, vai chegando ao final Revista ABC nessa manhã de segunda-feira. Eduardo Vicentino de Medeiros, obrigado pela participação aqui no Revista, seja bem-vindo em outras ocasiões. Ok, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Marcelo Colar, jornalista, escritor do blog WASD, do site Jornal NH, obrigado por aceitar o convite mais uma vez, seja bem-vindo em outras ocasiões aqui ao Revista. Muito obrigado. Obrigado também, Henrique Abel, advogado e autor, www.cemeterygames.wordpress.com, dicas lá de jogos retrô, é isso? Obrigado mais uma vez, Henrique. Muito obrigado. E Rudy Miller, também secretário de Indústria e Comércio, realiza torneios de canastra toda terça-feira na sua casa. Obrigado por aceitar o convite, ter participado conosco. Rapidamente, aquela piadinha para terminar, Rudy? Não, é de um cidadão que jogava seguidamente jogo de pife, né? E ele dormia durante o intervalo dos jogos lá, e um dia apagaram a luz e chamaram ele. Tu que joga, daí ele, quando abriu os olhos, ele começou a gritar que estava cego, né? Sacanagem. Nessa brincadeira aí a gente chega ao final do Revista ABC, nessa manhã de segunda-feira, com um oferecimento de Blitz, Teleentrega, DBem Informática e Cremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Voltamos amanhã a partir das 9h30 da manhã. Um grande abraço, até mais.